Boa tarde a todos. Estamos iniciando a entrevista coletiva do atleta Diogo Mateus. Seu Diogo, tudo bem? Marcos Ortiz, Planeta Guarani. Diferente estar aqui do outro lado agora, né? Diogo, a gente acompanhou você na temporada passada com alguns problemas físicos constantemente, algumas lesões. Você participa de pouco mais de 40% dos jogos na temporada passada. E nessa temporada a gente vê um Diogo voando fisicamente, um Diogo presente na maioria dos jogos, sem lesões. Melhorou o seu condicionamento, por isso o seu futebol evoluiu também nessa temporada 2023? Boa tarde. Bom, uma oportunidade boa para agradecer aí o pessoal da preparação física. Talvez eu seja injusto com alguém, caso eu esqueça o nome de alguém, se eu esquecer eu peço desculpa. É que tem muitas pessoas envolvidas, né, principalmente o Fernando, o Rafael, que são pessoas muito importantes para mim aqui dentro, que identificaram que algumas condutas que vinham sendo adotadas aqui que começou com a minha primeira lesão, algumas condutas muito equivocadas que me prejudicaram, infelizmente, de pessoas que, infelizmente, não estão mais aqui, ou felizmente não estão mais aqui, mas isso me atrapalhou bastante. Não tenho problema nenhum em admitir quando eu erro em algum aspecto, mas eu sempre fui uma pessoa que sempre me cuidei bastante, porém, as pessoas que estudaram, né, justamente por isso, são os mais aptos a nos orientar, principalmente no processo de recuperação. A temporada é muito longa, e quando eu tive a minha primeira lesão, o método de recuperação que foi adotado não foi o ideal, e eu agradeço muito ao Rafael e ao Fernando, que tiveram atenção para identificar qual era o problema, e graças a Deus, graças ao trabalho de todos nós aqui, juntamente com o pessoal da fisioterapia, Daniel, Vitor, o Alê, os médicos também, a gente pôde encontrar uma direção que vem sendo muito benéfica para mim, e o resultado, graças a Deus, a gente vem acompanhando em campo, né? Graças a Deus não tive nenhuma lesão esse ano, e até algumas pessoas, né, comentaram, talvez você tenha algum problema crônico, algum problema, sei lá, físico, e eu com 30 anos já, né, era muito fácil olhar o meu histórico e ver que eu nunca tinha tido esse problema. Então, ouvi algumas coisas bem injustas de algumas pessoas, mas graças a Deus e ao nosso trabalho aí, tudo vem dando certo esse ano, e eu espero que a gente possa continuar nesse caminho. Pois não, Washington Mello, Rádio Central. Diogo, em relação à participação do Guarani no primeiro turno, né, desde 2009, essa é a segunda melhor campanha, ou seja, o Guarani nunca esteve tão perto, né, de voltar à divisão de elite. Como que vocês, jogadores, estão administrando isso dentro do vestiário? Vocês são convictos de que este pode ser o ano do Guarani do acesso? A gente vem focando muito nesse ano, né, o que passou, a gente não pode fazer nada, até porque é um grupo totalmente novo, totalmente diferente, pegando aí desde 2021, né, tem eu, Regis, o Eliel, que é um menino novo, então muita gente nova, Titi também. Então a gente está muito focado nesse ano, no que a gente vem fazendo. Foi um bom primeiro turno, mas a gente sabe que tem muita coisa para melhorar ainda. O campeonato, né, apesar do primeiro turno já ter passado ainda, o segundo turno é longo também. Então a gente vem focado no que a gente pode fazer de melhor, onde a gente errou, o que a gente deixou de fazer, para que no segundo turno a gente possa fazer uma campanha ainda melhor. Lógico que vai ser muito mais difícil, porque as equipes se reforçam. Eu acredito que até nós aqui do Guarani somos um exemplo pelo que vivemos no ano passado. No segundo turno, algumas equipes vinham jogar contra a gente, ou a gente ia visitar algumas equipes, e eles já, né, num discurso de que nós já éramos uma equipe que iam vencer facilmente, né? E a gente conseguiu dar a volta por cima. Então é um grande exemplo de que no segundo turno, essas equipes que sofreram no primeiro vão se reforçar, as que foram bem, com certeza estarão ainda mais fortes, então que a gente possa ter humildade para saber onde a gente errou e para conseguir ainda evoluir, para com certeza buscar o nosso objetivo. Boa tarde, Diogo, Diego Alves da IPTV. O que foi mais determinante, o que tem sido mais determinante, melhor dizendo, para essa virada do Guarani pós-data FIFA, né, que vem com a chegada do Lousa, né? O que mudou a partir da chegada dele, porque o Guarani saísse de uma condição
discreta no campeonato até então, para terminar o primeiro turno colado no G4 nesses jogos com o loser pós-data FIFA? Tirando o aspecto técnico, que a gente vinha fazendo bons jogos, mesmo quando nós ficamos 6 jogos sem vencer, a gente que iniciou ali, se não me engano, contra o Chapecoense em casa. A gente fez ótimos jogos, Chapecoense foi um deles. Teve o Clássico, teve o jogo contra o Tombense fora, que foram jogos que foram bons e a gente merecia ter um resultado melhor. Mas nós pecamos nos detalhes, pecamos em, às vezes, nos desligarmos um pouco do jogo e já achar, como o próprio jogo da Chapecoense, que foi é um jogo que ainda serve de lição para a gente. O jogo já está teoricamente resolvido, né? E aí a gente acabou baixando a guarda em alguns momentos. Então, principalmente nesse aspecto de nos mantermos mais ligados durante os 90 minutos, diminuir os gols que a gente sofre no segundo tempo. Vários jogos a gente conseguiu sair na frente, mas a gente acabava em gols assim evitáveis, a gente acabava sofrendo o gol, então depois ficava difícil para correr atrás. Então, com o trabalho do Loser, que graças a Deus também é uma pessoa que, além de ótimo treinador, é uma pessoa muito, muito do bem, manter o ambiente muito leve o tempo inteiro. Então, a gente conseguiu melhorar nesses detalhes, de ter mais atenção durante os 90 minutos, sofrer menos gols e conseguir segurar mais aí o resultado, principalmente, né, quando a gente sai na frente. Tudo bem, Diogo? Antônio Lupe, Rádio CBN. A gente estava aqui te esperando, né? E o pessoal falou assim: o Diogo está lá em cima ainda, que ele está treinando faltas, está aprimorando uma área em que você é um especialista. Porém, a gente percebe que, não só na Série B, mas também na Série A, está cada vez mais difícil sair um gol de falta. Como especialista, o que você acha que acontece? Às vezes é um pouquinho mais do cobrador treinar mais, como você fez hoje depois da atividade, a forma com que os goleiros orientam barreira, a formação. O que acontece para que o número de bolas paradas, os gols de bolas paradas, eles tenham caído nos últimos anos? Eu não posso falar muito, né, sobre como é feito nos outros clubes, né, mas em alguns clubes por onde eu passei, exceto o Guarani, existiu uma restrição muito grande por parte da preparação física em nos tirar do campo, né, logo quando acaba o treino. E aí uma preocupação com lesão, com cargas e etc, né. Mas, falando por mim, aqui no Guarani, a gente tem um pouco mais de liberdade para conversar com o pessoal, quando a gente se sente bem para fazer alguma coisa a mais, seja finalização, cruzamento ou mesmo falta. Então, isso me ajudou bastante a conseguir ter um pouco mais de êxito. A gente tem um pouco mais de liberdade para passar mais tempo no campo. Isso, para mim, faz muita diferença. Tem jogadores que a gente vê aí, até pelo dom mesmo que o cara tem, que ele não precisa passar tanto tempo no campo, outros precisam aprimorar mais. E, no meu caso, eu me sinto muito melhor, mais confiante quando eu treino, passo mais tempo treinando. Às vezes não dá, a gente não tem essa possibilidade, justamente pela sequência de jogos e viagens e tudo mais, a gente tem que respeitar isso. Mas um fator que me incomoda bastante também nos jogos é a questão que o árbitro não tem controle sobre a barreira, entendeu? Então, o pessoal que normalmente fica na barreira ali é aquela bagunça, aquela demora. Até a gente comentou um tempo atrás que eu até demorei propositalmente para fazer a cobrança, principalmente no último contra a Portuguesa, justamente para usar também isso a meu favor e tentar de alguma forma desconcentrar o goleiro, porém a barreira sempre anda muito, não respeita o espaço que tem ali entre a bola e a barreira. Então, para mim, isso é um fator também que é determinante, assim, para que o número de gols tenha caído. Os árbitros, né, na medida do possível, poderiam ter um controle melhor sobre isso, já que são eles que aplicam a lei dentro do campo, então é algo que atrapalha muito, assim. Espero que, assim, teve a questão do spray, de usarem e tal, mas não tem nenhuma eficácia, então isso dificulta bastante. Ô Diogo, falando um pouquinho do campo, né? A gente ouve tanto comissões técnicas quanto atletas falarem que não é a defesa, é o sistema defensivo, né? É todo o time participando do sistema defensivo. Então, óbvio, tem a boa cobertura do volante, tem o zagueiro que faz a cobertura, você é um lateral extremamente ofensivo também. Eu queria tocar num ponto que seria a importância do Bruno José fazendo a recomposição que faz durante as partidas, porque é um cara que se entrega, ele vai até a última linha defensiva ali, né? O quanto isso é importante para o seu acréscimo, para o seu ganho ofensivo, para te dar tranquilidade lá na frente. A importância da atuação do Bruno com essa composição tática que ele faz. O Bruno José é um cara, assim, extremamente exemplar, né? Não só
nesse aspecto defensivo, mas no geral, né? Ele se doa 110, 120, 200%, né? Então, ele é um exemplo para nós, ele sempre vai no limite, ele sabe disso, já falei isso para ele, ele é bem ciente, não é porque eu estou aqui na frente de vocês, mas muito do meu bom desempenho eu devo a ele, justamente pela ajuda que ele fornece, que ele é um cara que ele não se poupa para atacar depois, entendeu? Se é o momento de marcar, ele vai realmente até o final. E a gente procura se ajudar, né? Da mesma forma, eu também, quando possível, tento poupar ele um pouco para que ele possa também ter mais gás para quando a gente recupera a bola e ele esteja até um pouco mais próximo do gol, né? Mas, com certeza, até no jogo contra o CRB teve uma situação que eu senti um pouco de cãibra no final, a gente precisando do resultado, correndo atrás, e por uns 5 ou 10 minutos ele ficou como lateral mesmo, né? Então, acho que mostra muito aí da contribuição dele, do que ele representa para o time. Ele é um cara que, às vezes, a gente está em algum momento ali um pouco cansado mesmo, né, pelas circunstâncias do jogo, e ele nos coloca para cima também, né? Então, eu fico muito tranquilo por tê-lo ali, porém também tem o João, que no último jogo jogou, é um outro velocista ali, né, um motorzinho pelo lado, ajuda bastante. A gente tem outros jogadores com essa mesma característica, mas facilita, né? Até numa perda de bola, eu sei que ele vai me ajudar, vai me fazer a cobertura ali no setor, né? E graças a Deus também esse ano ele tem sobressaído mais ofensivamente também, né? Ele se cobrava um pouco por questões ofensivas, porque ele é um ponta, né? Então fazer gol, assistência. E a gente falou que naturalmente isso ia vir porque ele é um trabalhador, né? Então ele tem colhido os excelentes frutos que ele plantou, né? As excelentes sementes que ele plantou lá atrás, ele tem colhido aí grandes frutos. O Diogo, ainda na questão da bola parada, contra o Atlético, o gol do Guarani surgiu, né, nesse tipo de jogada, no escanteio curto ali com você e com o Mike. Na entrevista coletiva, né, Humberto Lousa enalteceu, né, o trabalho do Chuva e do Benhur, né, que analisaram aí que seria uma deficiência do Atlético e acabou surtindo efeito, né? O gol do Guarani saiu ali, né, naquele setor. É fundamental receber esse tipo de informação para vocês ali dentro de campo também, antes dos jogos? Com certeza, todo mundo se estuda, né, bastante, tem os vídeos aí, os jogos todos televisionados, os analistas se doam ali, né, a gente termina o treino, a gente faz o pós-treino, o recover, vai para casa descansar, o que faz parte também da nossa rotina, e o pessoal fica aí assistindo o vídeo para nos passar aí, né, nos detalhes, os pontos positivos, os negativos, as brechas que o adversário deixa. Então a gente também precisa valorizar isso, né, e deu muito certo aí contra o Atlético agora, a situação de 2 jogadores na bola, eles tirariam um da área, sobraria ali um espaço que poderia ser aproveitado, né? E o Derek foi muito inteligente também para observar esse espaço. Então, valorizar também o trabalho, bem lembrado aí por você, o trabalho do Benhur, do Chuva, porque até hoje também a gente, antes das bolas paradas que eu treinei, né? A gente fez um treino de escanteios e faltas, então isso aí realmente ajuda e são os detalhes que fazem a diferença para a gente vencer o jogo, né? Nos últimos 2 jogos, 2 gols de bola parada, até contra o ABC também é uma situação onde uma jogada ensaiada, uma movimentação do Lucão, uma movimentação na área ali do Derek para uma segunda bola que acabou dando certo, então valorizar o trabalho deles também, que se doam aí, né? Não são muito vistos, né? Às vezes, os analistas, mas estão sempre ali o Rui, o Luiz, se dedicando bastante, nos enviando dados do adversário. Então, todo detalhe, né, todo o trabalho que eles fazem minuciosamente ali nos ajuda bastante para tirar proveito dessas situações. Diogo, até pegando o embalo aí na pergunta e na sua resposta, né? Você citou como exemplo aí os 2 últimos gols que o Guarani marcou, que saíram de bola parada, os 2 marcados pelo Derek, né? O Derek é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro hoje, né, com 8 gols, 2 a menos que o Wagner Love do Sport. Como é que é para vocês que são responsáveis pelas assistências, né? Você é um jogador que dá muitas assistências, ter um cara ali na frente em boa fase, confiante, isso contagia vocês também? Como é que é ter um cara que vai finalizar em boa fase como tem o Derek hoje? A contagia, né? O trabalho que ele vem fazendo, um trabalho muito bem feito e com certeza nos incentiva a procurá-lo ainda mais, né? Até a gente brincou ali, né? Depois do gol contra o ABC, que foi um gol, lógico, de oportunismo dele também, um pouco de sorte, né? Mas merece
pela fase, pelo trabalho que ele faz, e a gente brincou que, pô, vamos fechar o olho e jogar a bola em você que vai sair alguma coisa, né? Então, nos contagia e é importante para ele, né? O sistema ofensivo funcionando, é importante para nós o sistema ofensivo funcionando. Sempre a gente vai estar mais próximo de vencer do que de perder, né? Também Bruno Mendes tem, se não me engano, 6 gols, né? Tá uma briga boa os dois ali. E a gente espera ajudá-los aí, né? Ambos, também Bruninho fazendo gols. Bruno José já contribuiu, a gente espera ajudá-los cada vez mais, né? Porque para nós ali, para mim que joga no sistema defensivo, a assistência é como um gol, né? Eu fico muito feliz quando acontece. Até no Brasileiro eu estava devendo um pouco, né, nesse aspecto. As bolas que eu tentei achar eles aí, eu não estava saindo gol, mas graças a Deus deu certo no último jogo, né? Então que a gente possa continuar assim, né? Tanto o Derek, como eu falei, Mendes, Bruninho, José, tem aí uma galera boa contribuindo, né, com os gols, e a gente fica feliz porque quando o atacante faz gol, ele se sente mais confiante, né, ele tenta jogadas diferentes, as coisas vão acontecendo e é bom para nós, todo mundo no final fica feliz por sair com a vitória. Ô, Diogo, você citou numa das perguntas a respeito da mudança que tem das equipes do segundo para o primeiro turno, e vocês vão enfrentar um Avaí que começou muito mal a competição, mas com a abertura da janela se reforçou e nos últimos jogos tem se destacado, tem conseguido reagir dentro da tabela de classificação. O que já foi passado, o que vocês esperam, e diante dessa situação em que o adversário vem motivado após uma sequência, como deve ser a postura do Guarani, que também vem tendo bons resultados, conquistou a primeira vitória fora de casa contra o ABC, sob o comando do Humberto Louser. Então, como é que você imagina que vai desenhar essa partida contra o Avaí lá na ressacada? Não é demagogia, né, clichê, mas o espírito é de uma final, realmente. O que passou do primeiro turno, como eu falei, né, até respondendo uma outra pergunta, foi muito bom o que nós fizemos, mas se terminasse hoje, né, nós, é o que falamos entre nós, a gente estaria fora, então, por melhor que tenha sido, ainda não foi o suficiente. Então, é um novo campeonato, como você falou, eles se reforçaram, não adianta olhar para o que aconteceu no primeiro turno, né, 4-1, se eu não me engano, isso ficou lá atrás, é um novo campeonato, um outro jogo, espero uma partida realmente muito difícil lá, mas até como a gente demonstrou nas últimas rodadas, até contra o Criciúma, que naquele momento era o vice-líder, né? Que também foi um jogo difícil. A gente vai também para jogar, não para se defender os 90 minutos, né? A gente ainda vai analisar cada vez mais, né? Até a hora do jogo, os pontos fortes ali do Avaí, porém a gente vai também para jogar, para fazer o nosso jogo, com o espírito de uma final e uma decisão. A cada rodada agora, dessas 19 que restam, a gente tem que fazer o máximo para, no final da rodada, a gente terminar entre os 4, né? Isso vai nos deixar ainda mais perto do nosso objetivo. E também, você citou a vitória contra o ABC, que foi a primeira com o Humberto, a segunda no primeiro turno, né? Então, ao nosso ver, também a gente pode buscar muito mais pontos fora, porque a gente sabe que, né, tendo esse equilíbrio entre o fator casa e fora de casa, a gente vai ficar ainda mais perto do nosso objetivo. Então, muito respeito a eles, a gente, como eu falei, vamos analisar detalhadamente, né, os reforços que chegaram, o time que vai jogar, mas a gente vai também para fazer o nosso jogo, porque, né, uma equipe que quer ter o acesso fora de casa também tem que procurar propor, se arriscar, jogar ofensivamente, a gente vai buscar isso lá. Está encerrada a entrevista coletiva do Obrigado. Diogo Matheus. Tudo de bom. Boa tarde.